Olá galera do nono ano, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho sobre a notícia. Então, a proposta aqui inicial é para a gente desenvolver uma roda de notícias, só que a distância vai ficar um pouco complicado para a gente fazer esse trabalho. Então, nós vamos fazer uma adaptação do que está proposto aqui, certo? Vocês não vão fazer essa roda de notícia agora. Vamos deixar para quando a gente retornar presencialmente, se retornarmos esse ano presencialmente, ok? Então, por enquanto, a gente vai fazer mesmo que a atividade respondendo no caderno de atividades sobre a notícia. Então, eu quero que vocês leiam com muita atenção isso daqui que eu vou mostrar para vocês para poder responder essas perguntas. Vocês vão seguir os passos que está pedindo aqui. No entanto, para responder essas perguntas que estão aqui, ó, aí no material de vocês, no caderno de atividades, ok? Então, eu vou ler aqui com vocês, para vocês entenderem melhor. Os passos são os seguintes. Primeiro, combinem com o professor as pesquisas com datas estabelecidas para descobrir quais são os rádios e canais de televisão que noticiam informações a serem usadas na roda de notícia. Bom, então esse primeiro passo aqui, essa primeira aqui, eu quero que vocês pesquisem daqui da nossa cidade, aqui de Marabá, quais são os canais de TV, né? Quais são os canais de TV local e quais são as emissoras de rádio aqui de Marabá que transmitem notícias. Então pesquisem isso aí com os pais de vocês, com os responsáveis, sobre os canais de televisão local, para a gente fazer um trabalho voltado aqui para a nossa realidade. Aí o segundo passo, isso poderá ser feito em trio ou pequenos grupos. Cada grupo ficará responsável por apresentar sua pesquisa. Então veja bem, nessa parte aqui eu vou ser bem maleável com vocês. Vocês podem fazer individualmente. Quem não tem condição de entrar em contato com um colega pode fazer sozinho, certo? Agora, quem tem possibilidade de fazer esse trabalho em dupla ou em trio, pode fazer junto com outros colegas. Junto que a gente diz aí, mantendo todo o distanciamento social, vocês conversando e trocando ideias por meio das redes sociais, dos grupos de WhatsApp aí da escola, ok? Então você pode fazer individualmente ou pode juntar em dupla, em trio, com outros colegas para fazer esse trabalho. Aqui, perguntem ao professor antes de iniciar trabalho sobre os detalhes das notícias veiculadas na TV e no rádio. Dicas importantes. Observem que na TV as notícias são gravadas ou ao vivo, as notícias, né, gravadas ou ao vivo. Então quando a gente está assistindo ali um jornal, um telejornal, aquele programa ele pode já estar gravado ou ele pode estar sendo apresentado ao vivo. É mais comum que seja apresentado ao vivo, até porque a notícia é algo que está acontecendo, que aconteceu recentemente pela manhã ou está acontecendo naquela hora. Então é chamada o repórter, né, que está lá fazendo a cobertura. Às vezes ele aparece ao vivo, mas tem aquelas matérias que são gravadas já, né? Quando o apresentador chama a notícia, ela já está gravada, ok? Então vocês vão observar isso. Prestem atenção nas manchetes. O que são as manchetes, galera? Manchete são os títulos das notícias, né? Aquela chamada quando, por exemplo, o apresentador, que a gente chama de o âncora do jornal, diz o seguinte: um terrível acidente aconteceu hoje pela manhã na rodovia Transamazônica. Temos aqui uma matéria sobre isso. Então a manchete aí é esse título: acidente aconteceu na Transamazônica. Ou então, por exemplo, o caminhão perde o controle e cai na ribanceira, por exemplo. Isso é uma manchete, né? Uma chuva deixou 300 famílias desabrigadas. É a manchete, aquela frase que chama a notícia. É o título da notícia, é a manchete. As imagens selecionadas e os recortes realizados. Então isso aqui vocês vão observar nas televisivas, né? Naquelas notícias que são veiculadas em TV. Vocês vão observar que tem imagens, né? Quando chama o repórter para falar sobre o assunto, ele vai apresentar imagens, né? Pessoas vão fazer recortes do conteúdo. Então tudo isso
são realizadas para quê? Para chamar a atenção do leitor. Já as notícias radiofônicas, quando fala aqui radiofônicas, é porque são transmitidas por ondas de rádio, né? Ou seja, são aquelas notícias que são veiculadas em rádios, emissoras de rádio. Não contém ilustração das imagens, claro, obviamente, né? Não tem como transmitir imagem via rádio, né? Não existe isso. Por isso, há uma necessidade maior de clareza, coesão, concisão, minuciosidade e fidedignidade. As descrições dos detalhes tornam-se mais precisas e normalmente as narrativas costumam ser mais longas e precisas nos detalhes, né? Como no rádio não tem as imagens, então o apresentador do jornal ele precisa dar maior detalhe nas falas, né? Para que o ouvinte compreenda do que ele está falando. Então vocês vão observar isso quando vocês forem ouvir uma notícia em rádio. Aí aqui, vamos lá. Além disso, pode ter influência de músicas, né? Tem a trilha sonora, aquele jingle, né? Que chama a notícia, quando é uma notícia policial, quando é uma notícia esportiva. Então tem sempre uma música de fundo para deixar a notícia mais atraente, né? Para o ouvinte. Efeitos sonoros ou até o silêncio. O tom de voz para prender a atenção do ouvinte. Então, o tom da voz do apresentador do jornal no rádio, ele altera conforme o tipo de notícia, né? Que isso ajuda a prender a atenção do ouvinte. Então aqui, com as pesquisas em andamento e de posse dessas informações, você tem se informado por meio de notícias radiofônicas? Bom, aí vocês vão vir para cá, ó. Vocês vão pesquisar então, vocês vão ouvir notícia em rádio e televisão para poder responder a essas perguntas aqui. Vocês vão responder aqui no caderno de vocês, ó. O que a notícia nos revela? A notícia que você ouviu aí no rádio e na TV. O que ela nos revela? Qual é o assunto da notícia? O tema tratado nela, né? É um conflito que envolve guerra, rivalidade, disputa, briga, greve, reivindicação? Está falando sobre o quê? Envolve uma polêmica ou um escândalo? Trata de aventura, divertimento, esporte, comemoração? Isso aqui é com relação às notícias que vocês vão ouvir, tanto no rádio quanto na TV. Envolve descoberta, invenção, pesquisa, religião, valores culturais? Trata de tragédia, catástrofe, acidente, risco de morte, violência, crime? Refere-se ao governo, eleições, decisões e medidas, inauguração, viagens, alguma coisa desse tipo? Refere-se à justiça em que há julgamentos, denúncias, investigações? Onde e quando aconteceu? Quais pessoas estão envolvidas no fato? Quantas pessoas são afetadas pelo fato? O assunto da notícia é incomum, original, inusitado? A notícia acontece perto de mim, do bairro, perto de mim, no caso, perto de você, aí no seu bairro, é na sua cidade onde você mora, é no estado do Pará, é aqui no Brasil. Então isso tudo você vai anotando aí. Houve algum anúncio publicitário? Quanto tempo foi destinado ao anúncio? Veja bem que aqui você vai fazer uma análise minuciosa. Nossa discussão foi muito produtiva. Agora bom, então isso aqui é depois, né? Então esse primeiro passo vocês vão ouvir a notícia no rádio, vão assistir no telejornal e depois vão responder essas perguntas aqui. Essa é a atividade da nossa aula de hoje, ok? Essas perguntas que vocês respondem aqui, ó. As respostas são curtas, cabe para pôr aqui. Quando não der para pôr aqui, aí você pode responder no verso, indicando, ou você pode responder numa folha do caderno e grampeia junto com o caderno de atividades, tá bom? Aí quando você entregar, essa folha vem junto. Se não der para responder no espaço destinado aqui, beleza? Nessas daqui. Ok, então é isso por hoje, a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Volte e veja novamente, ok? Qualquer dúvida, estamos aí.